não posso dizer melhor, que o Pedro, o que acabou de referir. Portanto, eu vou já convidar o Pedro Janela, CEO da Y Group. Bom dia! Está tudo a acordar em casa ou não? É? Em casa ou no escritório, ou onde seja. É um gosto estar aqui convosco e muito obrigado ao Pedro e à Rita por este convite para estar aqui a falar das exigências dos, eu não lhe quero chamar diretores de capital humano, dos visionários de talento aos seus CEOs e, portanto, muito obrigado, Rita. Força, até já. Até já. Então, queria, antes de mais, agradecer novamente o convite e queria convidar, pedir, ou exigir que a Catarina Horta, diretora de Capital Humano do Novo Banco, se juntasse a nós, que a Isabel Leitor, vice-presidente dos recursos humanos da ANA Aeroportos Portugal, se juntasse a nós, a ligarem as câmaras, o Rui Mendes da Costa, diretor cooperativo de recursos humanos da Águas de Portugal, se juntasse a nós, e a Carla Caracol, Human Resources Director do Grupo Renascença, se juntasse a nós, e muito obrigado por estarem aqui. E o tema do debate de hoje, o tema da conversa de hoje, o tema das perguntas que vou lançando, não é mais nem menos do que quais são as exigências que vocês colocam aos vossos CEOs. E eu acho que é mesmo por aí que vou começar, por falar um bocadinho do papel que eu acho que os gestores de talento e os visionários de talento têm que ter, que é dominarem, digamos assim, a companhia, porque acredito profundamente que o futuro das organizações é a liderança do talento, é a liderança das pessoas e, portanto, acredito que os futuros CEOs, eu costumo dizer assim a brincar que os CEOs do passado eram os do marketing e das vendas, os CEOs do presente são os do digital e da tecnologia, porque ainda é uma coisa meio desconhecida, e os CEOs do futuro são os gestores de talento. Portanto, estamos aqui em frente a 4 futuros CEOs das companhias e, portanto, o Novo Banco, as Águas de Portugal, a Rádio Renascença e as Aeroportos de Portugal estão aqui os 4 CEOs do futuro, porque, de facto, a gestão das pessoas, a gestão do talento nas organizações acaba por ser só a coisa que importa, o resto vai-se fazendo, não é? E eu começava por um bocadinho por vos falar do presente, que é o que também me preocupa, e que pistas e que notas é que vocês têm usado para gerir talento sem estar com eles, porque acredito profundamente que isto do ser humano não se faz sem ser humano, e a malta do ser humano precisa de empatia, precisa de tocar, precisa de ver, precisa de sentir, precisa de ter a intuição, e a intuição é um bocadinho mais difícil fazer-se assim numa chamada Zoom, ou numa chamada Teams, ou numa chamada GoToMeeting, como estamos aqui. E começava pela Isabel, que está ali à direita. Isabel, ajuda aqui esta audiência, que é bastante vasta, como é que efetivamente tens ajudado a gerir talento sem estar com as pessoas? Bom dia. Eu tenho estado com muitas pessoas, não tenho estado fisicamente com algumas delas, mas eu acho que o segredo, se é que há algum segredo, e acredito que muitas das vezes não tenho sido bem sucedida, porque tem sido difícil esta fase toda nova para todos nós, mas eu acho que, como já foi dito tantas vezes, a questão da comunicação é muito importante, o termos a capacidade de diminuir as barreiras que existem causadas pelo teletrabalho. É muito interessante e penso que todos vós têm conhecimento de que hoje há estudos que nos dizem que as pessoas que estão em casa, mais de 76% querem voltar. E muito curiosamente, até há bem pouco tempo toda a gente discutia as questões das diferentes gerações e das multigerações, que os millennials têm muito mais facilidade com as novas tecnologias, mas nesta fase provou-se que aquelas pessoas que têm mais idade e que estavam menos habituadas a isso tiveram capacidade de se adaptar rapidamente. Então, eu acho que o meu papel, aquilo que tenho tentado fazer é, por um lado, estarmos focados, termos um foco grande naquilo que é o mais importante e para não perdermos a confiança das pessoas, e aqui a comunicação acho que tem um papel muito importante, porque numa fase em que há tanta incerteza, em que as pessoas ficam cheias de medos, porque têm dúvidas em relação às expectativas que se criam, porque temos um problema económico no país, porque hoje em dia já se põem em causa estas questões todas da globalização, e depois porque há novas formas de trabalhar e há pessoas que ficam com medo em relação a isso. Então, acho que o nosso papel tem sido muito importante nesta fase. Por um lado, aprendermos com os erros, e já tivemos uma primeira pandemia, uma primeira fase, agora estamos numa segunda. Aprender com os erros, ser um facilitador, acho que também é muito importante ser um facilitador. E eu tentei que neste período, ou tenho tentado que neste período mais à distância, tenho tentado promover, nomeadamente,
tudo o que tem a ver com aprendizagem, melhorar as competências através de formações em e-learning. Tem sido muito esse o meu papel de tentar focar, tentar incluir e fazer com que, por exemplo, as pessoas que são mais operacionais e que não sintam que estão desconectadas dos outros e que não há aqui questões de injustiça porque uns têm a possibilidade de estar em casa mais protegidos do que outros, assim, muito genericamente. Muito obrigado, Isabel. Eu vou aqui avançar para a Catarina e vou-lhe também fazer outro desafio. Em primeiro, efetivamente, como é que tem sido gerir talento sem estar com as pessoas, mas a segunda, quais é que tem sido a exigência que tem sido feita ao CEO, que tem sido dada e é que não tem sido dada. E pronto, eu sei que a Catarina dirige o novo banco, portanto deve haver muita coisa que é feita e não é feita, mas queria provocar aqui um bocadinho esta conversa do que qual é o teu, digamos, quando sonhas que é uma coisa que queres fazer, mas tem sido difícil implementar, se calhar por causa da organização, mas naturalmente também se calhar por causa deste tempo que vivemos. Então, partilha aqui com a nossa audiência efetivamente como tem sido gerir talento sem estar e o que é que de alguma maneira tens sonhado e não tens conseguido fazer. Vou-te contrariar em 3 coisas. Primeiro, não é verdade que sejamos os futuros CEOs das nossas organizações, porque se é verdade que as pessoas de talento são chamadas nas crises, ou seja, quando há uma crise chama-se diretor de recursos humanos, venha lá cortar custos, venha lá resolver Covid, venha lá resolver problemas. Nos momentos de não crise, não somos chamados para os lugares da administração, ou seja, o CHRO não existe ainda em Portugal, a não ser na indústria ou num outro caso, Sonai, por exemplo, ou seja, não é ainda, isso ainda não acontece, existem poucos nos boards e, portanto, essa é uma visão, pode ser no futuro, mas ainda não é verdade. Ou seja, somos as cleaning ladies, os cleaning boys, os cleaning men, somos as pessoas que vêm resolver problemas, mas não somos chamados quando vêm as estratégias, somos chamadas nas outras pessoas. Portanto, Pedro, se me conseguires dar contra-exemplos, eu fico muito feliz, mas neste momento este é o estado de maturidade das nossas organizações. Segunda coisa em que te vou contrariar, eu não estive em casa. Ou seja, eu optei, nós somos um serviço essencial, hoje em dia ser da banca é ser cadastrado, e portanto é péssimo dizer que se é da banca, mas a banca teve também sempre aberta, ou seja, não houve balcões fechados, as pessoas tiveram os seus dinheiros disponíveis, as pessoas tiveram os seus moratórios disponíveis, foi preciso que os seus empréstimos, e não há noizinhos atrás disso para se fazer, há pessoas que estão a fazer isso, e portanto houve 2.500 pessoas que estiveram sempre a dar a cara, embora não tivesse havido nenhuma reportagem sobre elas, ou seja, há desde as pessoas que tiveram a limpar o lixo, houve as pessoas que estiveram nos supermercados, aos médicos, aos enfermeiros, mas sobre bancários ninguém falou. Pronto, é péssimo, não é? Ser-se bancário, então ser-se do novo banco. Eu sou muito orgulhosa das pessoas que trabalham aqui connosco, porque acho que são super resistentes, super resilientes, e os nossos estudos de burnout mostram isso. Ou seja, nós temos uma resistência ao stress maior do que a maioria, somos uma verdadeira tartaruga enquanto capital humano, que é ótimo, é extraordinário, quem aguenta é bom, também temos uma taxa de incidência de temas ao nível da saúde mental que temos vindo a reforçar, porque, quer dizer, nem todas as pessoas aguentam estes embates dos mídias, porque também estamos a falar de pessoas, estamos a falar de 5.000 pessoas que têm que aguentar estes temas. Portanto, o papel da RH também tem sido trabalhar isso e reforçar isso, porque é uma fragilidade. Portanto, eu não estive em casa e tentei estar sempre presente. Eu lembro-me de visitar balcões naquela fase em que todas as pessoas estavam sem ninguém. A Avenida da Liberdade não tinha ninguém. Eu lembro-me de ir a pé ao balcão do Marquês e visitar um balcão, porque achei que tinha que dar esse momento de solidariedade aos meus colegas. E nós nunca estivemos totalmente em teletrabalho, numa altura em que isso não era bem visto. Hoje em dia, a organização autorregulou-se e temos cerca de 20% das pessoas in office. Também porque elas querem estar, ou seja, já é uma questão de autorregulação. Acho que verdadeiramente vamos evoluir no sentido de ter algumas funções que são permanentemente em teletrabalho, outras que serão híbridas de modo também natural. Isso foi uma caixa de Pandora boa que esta pandemia abriu, é que todos tínhamos regulamentos de teletrabalho, mas depois as pessoas não usavam porque achavam culturalmente isto era mal visto, que o chefe não via isto bem, e portanto não utilizavam esses regulamentos, e essa caixa está aberta e portanto eu acredito que aí já não vamos voltar atrás e que vamos ficar bem. E finalmente, a terceira coisa que quero contrariar é que eu tenho conseguido fazer a maioria das coisas que nos temos proposto. E essa é a vantagem de viver numa crise sobre uma crise, ou seja, uma organização em crise como é esta tem sido de unir esforços, ou seja, eu vim para o novo banco porque achei que, bem, já com o António Ramalho foi especialmente
extremamente persuasivo e conseguiu dar uma volta. Depois, porque eu gostava imenso de trabalhar com ele e não me tenho arrependido disso. E depois, porque quando nós temos um inimigo comum, quando temos um problema comum a resolver, as organizações unem-se nesse sentido. E, portanto, quando há um tema de ultrapassar um problema que o banco tem naturalmente, a organização une-se para isso. E isso é muito interessante de viver. Ou seja, eu diria que é mais fácil trabalhar em organizações, por incrível que pareça, trabalhar em organizações que têm um problema, que têm que ultrapassar uma crise, do que organizações que têm um nível de estabilidade grande, porque aí é o problema do rico, não é? Não tem problema, tem problemas de primeiro mundo. Nós estamos a viver outro tipo de problemas e, portanto, estamos organizados para os ultrapassar e sabemos que os vamos ultrapassar. Isso dá uma força muito gira e dá a capacidade de implementar coisas também muito interessantes. Portanto, acho que tenho um grau de liberdade boa para aplicar aquilo que me tenho proposto a aplicar. Tão obrigado por esta. Então, queria-te apenas contribuir no sentido em que acabo de contratar eu sou fundador da companhia, portanto, a minha companhia tem 300 pessoas na área da tecnologia, do digital e do marketing, crescemos 20% este ano, portanto, claramente não estamos, digamos, no setor da economia afetada. As minhas instalações são estas, estão em frente à praia, foram desenhadas como uma casa de praia para dar esse contributo para o talento. Infelizmente veio o Covid e está tudo em casa, não é? Portanto, as 300 pessoas. Mas, de qualquer forma, eu acho que elas vão de voltar um dia destes, não sabem quando, mas para dizer que acabo de contratar um diretor-geral e uma pessoa operacional para me substituir, ou seja, para que eu possa fazer aquilo que gosto de fazer, que é falar e dar aulas e transmitir conhecimento e levar as pessoas de alguma maneira e encontrar novas coisas para fazer no futuro. E a única coisa que esteve na minha cabeça... Muito bem, já foste meu professor, eu tenho que, pronto, também tenho que concordar em alguma coisa. A única coisa que esteve na minha cabeça é eu só posso contratar o melhor gestor de pessoas. Portanto, não interessa se sabe do negócio, não interessa se operacionalmente vai ajudar ou não, só me interessa que seja o melhor gestor de pessoas. E quando me perguntam, então, mas porquê é que o contrataste? Porque é o melhor gestor de pessoas que eu conheço. Única razão. É o melhor gestor de pessoas que eu conheço. Porque sinto, de facto, uma organização que vive de ter 300 pessoas e amanhã 600, essa é a única coisa que conta. E muito obrigado mesmo por essa contribuição, porque acho que ajudou muito aqui esta conversa. E vou avançar para a Carla. A Rádio Renascença, Grupo Rádio Renascença, não é só a Rádio Renascença, é a RFM e todas as rádios que o grupo tem vindo a fazer. E queria perguntar, de facto, como é que é gerir talento sem estar, especialmente porque me recordo de ouvir a RFM ou alguma do grupo em que alguns dos locutores não estavam propriamente num estúdio como costumavam estar. Como é que tem sido gerir talento sem estar e como é que tem sido esse pedido, digamos assim, ao teu sonho que o CEO te ajuda a fazer ou não te ajuda a fazer? Sendo que o CEO do Grupo Rádio Renascença é uma pessoa muito lá em cima, não é? É o Bispo Auxiliar de Lisboa, é o Dom América Guiar, portanto, nós estamos também altamente protegidos também por isso, não é? Bem, agradecer aqui o convite e por essa partilha tão profícua nesta manhã. Como é que é gerir talento à distância num grupo de mídia? É assim, não tem sido difícil, porquê? Porque gerir o talento passa por uma relação de proximidade, de conhecimento, e isso é um trabalho que já estava feito. Portanto, o gerir o talento à distância é mais uma continuidade num contexto diferente. Efetivamente, logo em março, de sexta para segunda, tivemos que repensar todo o modelo de negócio, tivemos que pôr todas as emissões da rádio a partir de casa, dos nossos locutores animadores, foi um verdadeiro desafio. O que é que nós fizemos? Nós encaramos sempre o entretenimento e a informação como altamente críticos para a sociedade nesta altura. Por um lado, as pessoas tinham que se manter muito bem informadas, com a informação fidedigna, e a Renascença é ímpar, e por outro lado, as pessoas precisavam também de continuar com modelos de entretenimento e com caras conhecidas que de alguma forma também desanuviassem aquilo que era a crise sanitária que na altura vivíamos e que agora já se está a desenvolver para esta crise económica. O que é que nós fizemos? Fizemos muita proximidade, muitos projetos de pessoas altamente imprevistas de trabalharem em conjunto. O que é que veio fazer? Veio instigar ainda mais o comprometimento afetivo das nossas pessoas com o grupo. Acabámos por lhes dar oportunidades para eles próprios descobrirem competências que desconheciam ter ou que tinham receio de mostrar. E isto veio-nos trazer aqui um valor acrescido ao nível daquilo que era o aproveitamento das competências das nossas pessoas,
Por outro lado, permitiu também que estas competências não ficassem cristalizadas, porque as pessoas, por isso simplesmente, algum tempo atrás, não tinham tido estas oportunidades para mostrarem outras valências, e isto foi altamente desafiante, porque pusemos as pessoas a partilharem, a falarem, a dizerem aquilo que de mais íntimo lhes ia na alma e aquilo que eram as suas grandes paixões, e nós fomos aproveitando isto, fomos envolvendo as pessoas. Foram dadas oportunidades a pessoas mais operacionais ao nível da estratégia, do repensar o negócio, porque quando falamos em mídia, falamos também no setor que está altamente pressionado, por exemplo, pelos youtubers, pelos influencers, por aí fora, não é? Portanto, nós temos que repensar a forma como estamos posicionados no mercado. E isto foi um trabalho que nós já tínhamos vindo a fazer, mas que neste momento se tornou perfeitamente crítico. Tivemos que repensar, por exemplo, a forma como conseguiríamos manter alguns concertos ao vivo com todos estes constrangimentos que nós sabemos. E de um projeto, de um brainstorm interno, surgiram ideias como fazer um drive-in dentro das nossas instalações, no nosso parque de estacionamento. Portanto, as pessoas são altamente criativas e concordo inteiramente com aquilo que a Catarina dizia, que estamos altamente pressionados e nestas alturas de crise nós vamos buscar forças, não sabemos muito bem onde. E nós temos essa felicidade de ter estas pessoas que estão altamente motivadas e que de alguma forma viram aqui também uma oportunidade para mostrarem mais de si, para darem mais de si, para contribuírem para algo efetivamente maior. É evidente que temos a sorte de ter uma administração que partilha este projeto, não é? Este projeto de integração de ideias muitas vezes disruptivas. E o nosso presidente do Conselho de Gerência é uma pessoa também que está sempre aberto para ouvir estas novas formas de intervirmos no mercado. E temos tido essa felicidade de gerir pessoas à distância, ser um contínuo daquilo que tinha vindo a ser o trabalho presencial. E sempre um trabalho muito, muito em parceria, quase igualitário, entre o board e toda a equipa de dirigente. Nós falamos diariamente uns com os outros e pomos cada vez mais todos os diretores a falar sobre tudo. Eu não falo apenas sobre gestão de recursos humanos, o meu colega do marketing não fala apenas sobre o marketing, até porque estas áreas estão cada vez mais interligadas. E se nós não pensarmos no negócio de forma integrada, nós não vamos conseguir ter bons resultados. E falo, por exemplo, nós temos a Renascença, a RFM e a Mega Hits. Eu não consigo pensar estas marcas sem ser de forma integrada, até porque esta gestão de talento também passa muito pelo crescimento de acordo com os targets destas rádios, não é? Por darem oportunidades para novos targets, por os fazer crescer também a nível daquilo que é a sua forma de comunicação. E isto tem sido um trabalho conjunto, esta gestão de talentos tem sido um trabalho conjunto e muito integrado dentro do grupo. Obrigado, Carla. E agora vamos aqui para um negócio completamente diferente. Passamos da mídia para entregar água na casa das pessoas. Rui, queria que partilhasse um pouco como é que tem sido de facto gerir equipas tão distintas, porque imagino que haja um quadro técnico bastante grande e depois um quadro diretivo. Como é que tem sido gerir essas duas, digamos, perspectivas e de facto também o que é que tens sonhado criar ou inovado criar que o teu CEO tem suportado e que de alguma forma, ou algumas coisas que não tem conseguido de alguma forma implementar. Força, Rui, e obrigado. Obrigado eu, muito bom dia a todas e a todos, espero que estejam bem acima de tudo. Bem, eu acho que o importante neste momento é as pessoas continuarem a manter o contacto, já que foi falado do tema da comunicação. Inclusive, até com as chefias, com as lideranças, temos aqui uma comunicação efetiva 360 graus, quer seja presencial, quer seja à distância. Mas deixem-me começar aqui com uma provocação. Eu considero que os profissionais e as profissionais de RH vão ter que funcionar essencialmente como consultores e como advisors. Porque os verdadeiros gestores de pessoas são as lideranças e, por vezes, até a gestão mais difícil é individual, é nós gerirmos a nós próprios com a devida consciência. Portanto, quando nós falamos de gestão de pessoas, nós estamos a falar de um ecossistema muito mais lato, não estamos só a falar dos profissionais de RH. E, portanto, todos eles contribuem neste momento para o que nós necessitamos das nossas organizações. Eu acredito que nós, neste momento, temos, acima de tudo, que apostar na humanização, cuidar das pessoas e da nova cultura que está a ser construída. Pois estas questões, que às vezes até parecem assim um bocadinho esotéricas, como a cultura, os valores, elas são realmente importantes nos momentos complicados,
não quando tudo está bem. E, portanto, nós estamos efetivamente a perceber qual a cultura e os valores reais das nossas empresas e também é o momento em que podemos efetivamente atuar perante eles. Por outro lado, nós temos que avaliar como é que vamos sair fortalecidos desta crise. Na minha opinião, existem 3 grandes dimensões. A primeira será logo a questão da aprendizagem. Termos cuidado com as crenças que estamos a criar, que são crenças novas. E para existir aprendizagem, nós temos que garantir que continua a haver a experiência, as emoções, o desconforto e a reflexão, pois sem estes ingredientes ela não existe. Depois também já aqui foi falado, o tema da confiança é a base de tudo. Sem confiança, os alicerces são sempre fracos. Podemos fazer o que quisermos, mas sistematicamente estamos a voltar ao ponto de partida. E depois, para mim, um tema muito importante, que é o tema da motivação. Nós sabemos, até por diversos estudos que existem, que as pessoas, quando estão em teletrabalho, quando estão em trabalho remoto, tendem a ter níveis de motivação inferiores, ok? Também sabemos que, logo nos momentos de crise, o primeiro cenário que existe é uma abordagem muito mais tática, ou seja, nós tendemos a responder às situações seguindo o que está aprovado, ao invés, por exemplo, de apostarmos na resolução de problemas ou até de pensarmos de forma mais macro. Entre 2010 e 2015 foram estudadas muitas pessoas a nível internacional e concluiu-se que à medida que as pessoas estavam em teletrabalho, isto até antes da pandemia, portanto ainda sem este efeito, as pessoas reduziam esta motivação, mas também foi possível perceber que havia alguns fatores que ajudavam a que esta motivação fosse crescente. E aí tinha muito a ver com o manter desafios para as pessoas e dar opção de escolha. Ou seja, são 2 coisas que as pessoas valorizam muito, mesmo estando em trabalho remoto. E foi, por exemplo, o que nós fizemos nas Águas de Portugal. Poderia parecer um pouco utópico, mas nós fizemos uma revisão global do que era a nossa estratégia em ambiente de pandemia e com trabalho remoto. Criámos o nosso quadro estratégico de compromisso, numa envolvente, nós temos quase 400 pessoas a colaborar neste trabalho. Foi um trabalho efetivamente de consultoria interna, em que apostamos muito na inteligência coletiva e na inovação. E com isto criámos 3 grandes eixos. O principal, a cultura de grupo, como é óbvio, o foco nas pessoas, a excelência de serviço, aí o foco nos clientes, e depois a utilidade social, o foco no ambiente e na sociedade. Também para vermos que neste momento, claramente o tema dos recursos humanos está na agenda estratégica das organizações. Portanto, para mim, é verdadeiramente crucial nós mantermos os desafios e darmos flexibilidade às pessoas. Rui, muito obrigado pela tua contribuição e pelo aquilo que transmitiste. Eu vou voltar aqui à Isabel e vou só falar 30 segundos de um livro que me marcou muito recentemente bastante, porque algumas coisas já acreditava, que é o livro A Regra de Não Haver Regras, do fundador da Netflix, que obviamente é uma empresa de tecnologia e que de alguma maneira promove que um ecossistema empresarial e corporativo deve ter as menos regras possível, baseado, digamos, no que é um feedback construtivo, mas muito assertivo. E para mim, o feedback assertivo e muito construtivo, mas afável, ou pelo menos empático, diria eu, a ferramenta mais importante da gestão de talento. E sem um feedback construtivo, afável, empático, mas assertivo, é muito difícil uma organização, de alguma maneira, continuar a construir. E a minha pergunta para a Isabel, para a Catarina, para a Carla e para o Rui, é como é que, nestes tempos, mas também como é que nas vossas organizações, o que é que vocês têm feito para promover, efetivamente, essa retribuição de feedback entre seres humanos, de alguma maneira, dentro da organização, que, na minha opinião, enquanto CEO, é só a coisa mais importante que o coaching do talento tem que conseguir fazer dentro da organização. E gostava que comentasse um bocadinho isto de forma rápida. Nós temos mais 5 minutos de conversa, vamos terminar precisamente às 10h30 e, portanto, cada um vai ter 1 minuto aqui para falar sobre isso. E agradeço já a Isabel, Catarina, Carla e Rui. Isabel. Então eu vou ser muito rápida. A esse nível, aquilo que comecei a fazer há algum tempo, mais concretamente quando cheguei à empresa, que também não foi há muito tempo, foi criar exatamente um programa junto das lideranças para lhes dar ferramentas em termos de coaching e exatamente de feedback. Curiosamente, e não foi há muito tempo, saiu um artigo muito recente na Harvard Business Review que diz que hoje em dia o feedback é posto
posto em causa. Porquê? Porque quando nós estamos a dar feedback, de alguma forma, estamos a pedir ao outro que faça de acordo com aquilo que nós julgamos que deve ser feito. Ainda assim, aquilo que nós temos estado a fazer é implementar um programa e que continuamos agora durante esta fase de confinamento através do e-learning, mas promover cada vez mais, em termos de liderança, um trabalho de coaching e exatamente de feedback. Nesta fase em que as pessoas ficam ainda com mais incerteza, do meu ponto de vista, é super importante nós darmos apoio do ponto de vista de... há uma palavra que se utiliza muito em francês, mas é no fundo de transmitir segurança às pessoas e confiança para que as pessoas se sintam mais seguras e possam confiar na empresa, nos outros e em tudo o que os rodeia, o que não é fácil nesta fase. O Miguel Pini Cunha tem uma expressão muito, muito interessante, porque ele diz que devemos de ser canalizadores e poetas, ou seja, temos que ter a capacidade de ser criativos como os poetas, de termos a inteligência emocional para sabermos dizer e escrever e termos a empatia suficiente, mas por outro lado temos que ter como um canalizador que chega e que nos resolve aqueles problemas que a maior parte de nós não consegue resolver e deve ter esse papel, portanto misto de canalizador e poeta, e basicamente é isso que eu tenho tentado fazer, eu, e como dizia há pouco o Rui, eu também concordo muito com ele, e promover isso junto à organização. Obrigado, Isabel. Catarina, e na tua organização, como é que tem sido essa promoção, digamos, desse feedback, especialmente sob a pressão que existe, que é mais para tirar a pressão do que propriamente para dentro, de alguma forma, construir, porque a pressão de facto é muita, Catarina? Bem, em primeiro lugar, eu acho que devo dizer que nós, mais latinos ou europeus do Sul, somos péssimos em feedback. Eu tenho trabalhado em organizações, eu trabalhei em muito tipo de organizações, trabalhei nas farmas, trabalhei na consultoria, trabalhei na construção civil, trabalhei em telecomunicações e sempre trabalhei com anglo-saxónicos. O feedback é simples, dá-se um feedback, é aquilo, é isto. Nós andamos à volta, beating about the bush, para dizer qualquer coisinha. Nós temos mais dificuldade em dar feedback. Não somos bons nisso, não é a nossa coisa. Portanto, temos que contar com essa dificuldade à partida. Portanto, com qualquer programa de feedback, temos que contar com essa dificuldade, porque não está na nossa massa do sangue dar bom feedback. Tenho tentado procurar feedback, não tanto no one-to-one, ou tentar introduzir programas de feedback mais globais. Ou seja, o que é que nós fizemos? Introduzimos programas ou sessões de talento, gestão de talento, como se discute orçamento. Portanto, desmistificando o tema, temos sessões de HR Reviews, em que discutimos talento, como se discute dinheiro e orçamento da mesma maneira, em que envolvemos o chairman, envolvemos pessoas do Supervisory Board, envolvemos administradores, envolvemos diretores. E, portanto, está-se a discutir talento como se discute dinheiro. Portanto, é um asset como outro qualquer e, portanto, estamos ali a discutir talento, estamos a discutir desempenho, estamos a discutir potencial e dali sai uma action list que depois é seguida e que neste momento passa a fazer parte do calendário fixo. Portanto, a próxima já estão marcadas todas para janeiro e é curioso que são marcadas pelo chairman e pelo supervisory board e, portanto, a organização passa a ter ali um trono, que eu tinha no piano em seu tempo, que era uma coisa que me traumatizava profundamente, claro que eu não era boa a piano, mas que passa a ter ali um trono de talento e nessas reuniões há feedback, e há feedback mútuo e há feedback em diversidade, ou seja, quando se fala em diversidade não se fala só de género, fala-se de muita diversidade de opiniões e no talento também acho que é disso que se constrói e acho que melhoramos todos ao falar das diversas opiniões que temos sobre talento, porque acho que aí também treinamos esta nossa dificuldade de dar feedback. Carla, Catarina, muito obrigado. Eu ia passar para a Carla e para o Rui, mas o nosso tempo está no fim. Ia pedir à Rita que se juntasse a nós para respondermos a uma pergunta e encerrarmos a sessão, porque eu prometi que terminava isto às 10h30 e como cumpro as minhas promessas, aqui estou. Mas quero agradecer à Carla e ao Rui, peço desculpa de não terem tido a oportunidade de transmitir sobre esta questão do feedback, mas não sei se há perguntas. Se houver, é a Carla e o Rui que terminam e temos mais um minuto para terminar a sessão. Rita. Sim, perfeito. Realmente temos uma pergunta e se calhar só dava a oportunidade a um de vocês, porque estamos mesmo em cima do tempo. Entre o feedback e o feed-forward, qual acham que é mais efetiva neste contexto de incerteza? Carla. Bem, eu diria que são perfeitamente equiparadas, são perfeitamente críticos neste clima de instabilidade, de incerteza, de insegurança.
O que nós temos que trabalhar muito é aquilo que o Sérgio nos dizia há pouco, que é o tal humanismo empresarial. Tratar as pessoas como unas, como particulares e pensar de uma forma transversal toda a organização e não apenas aqueles que são considerados os high performers ou os high potentials. Todas as pessoas merecem oportunidades, todas as pessoas têm efetivamente talentos que muitas vezes estão cristalizados apenas porque não tiveram oportunidades de os passar, de os aproveitar, de os pôr em prol da organização. Portanto, eu diria que são essencialmente críticos ambos. Rui, uma palavra para terminar, uma palavra do gestor de talento no futuro. O que é para ti o verbo ou o adjetivo mais importante para ti? Eu acho que, acima de tudo, nós vamos sempre falar de flexibilidade, de adaptação, de motivação. Penso que são palavras fundamentais, sabendo que por baixo estará sempre a questão da confiança. Mas deixa-me só 30 segundos só para fazer aqui 2 comentários. Eu acho que nós, nos recursos humanos, temos que deixar de falar de clientes internos. O nosso cliente tem que ser também o cliente final. Acho que é aí que nós verdadeiramente podemos acrescentar valor. E depois também se falou aqui se devíamos chamar recursos humanos, capital humano, pessoas. E eu sei que isto às vezes parece uma questão de semântica, mas eu acredito que não é, porque a linguagem cria a realidade. E palavras diferentes geram ações diferentes. Só isto dava para um webinar, mas eu acho que este tema é muito mais relevante do que às vezes a importância que nós lhe damos. Não, sem dúvida. Por isso é que eu refiro-me sempre a talento. Não são recursos, não é capital, é talento. Porque é para valorizar as pessoas e isso, no final do dia, acaba por ser a questão mais importante. Eu durante este período aqui na empresa, houve serviço de apoio psicológico, cada um fez como quis e, portanto, a regra não haver regras maximizou-se e eu acho que esta acaba por ser dar a capacidade de gestão às pessoas e isso eleva-as enormemente, que é, de alguma forma, aquilo que tem que acontecer numa organização. Eu quero agradecer e dar a palavra à Rita, mas sem agradecer à Catarina, à Carla, à Isabel e ao Rui. Espetacular estar aqui convosco hoje e naturalmente também ao Pedro e a todo o painel anterior dos CEOs, esses gajos que não importam nem ao Menino Jesus e que vão ser todos substituídos pelos gestores de talento e Catarina não faz é assim. E se eu pudesse, vocês é que mandavam. E já está. Rita, palavra para ti. Muito obrigado a todos. Obrigada. A função de gestor de capital humano é a mais espetacular de todas, não é? Isso. Embora ainda haja muito para fazer neste caminho estratégico, conforme a Catarina disse, de uma forma muito real, referiu, o apoio da alta direção em qualquer projeto, a visão integrada, conhecimento de negócio, comunicar mais que nunca, mais próximo que nunca é fundamental. Chegamos ao fim destes confrontos que foram muito, muito ricos, portanto resta-me apenas dar muito obrigada a todos pela partilha, pelo entusiasmo e pelo vosso tempo. Até breve então. O resto um bom dia. Deus, obrigada.